é o lugar que, quando não existe cura ou existe distorção, o próprio Deus aplicou a lei em forma de corpo, o corpo que tu me destes dentro do útero de Maria. Você realmente ainda pensa que ele não se importa com o corpo? E eu ouvi falando aqui, e é óbvio que eu posso ter uma promessa, eu posso ter uma palavra de evangelizar, de falar, do evangelho através de mim, de você, alcançar nações. Se você tem medo de avião, de viajar de avião, porque não descansa, como que você vai para outro país falar do evangelho, do amor de Deus na sua vida? Assim como tratar uma libertação, uma maldição, uma batalha espiritual, uma guerra, nos encher das armaduras de Deus, isso não faz de você ter direito de tratar de forma cruel o seu corpo. A palavra de Deus diz que quem não cuida do corpo passa a ser cruel. É essa palavra. E nós, mulheres, ainda usamos um texto fora do contexto. Quer ver qual é? Irmã, eu posso comer sim esse cachorro quente, porque contamina o corpo, é o que sai da boca. Entenda que esse texto e esse contexto estava falando sobre o coração de um povo. Não estava falando sobre Coca-Cola, refrigerante, não estava falando sobre isso. Não estava falando sobre açúcar, glúten, não estava falando sobre glutonaria. Se nós sabemos que nós vamos prestar conta, nós vamos prestar conta desse corpo. Se você entende sobre a redenção, sobre mordomia, não é somente sobre as obras, mas sobre o corpo também. E eu me pego pensando, Deus falando, filha, eu te dei todo aquele povo, você foi chamada, teve um tempo separado para você, mas você não conseguiu ir. Porque não conseguia andar, porque tinha medo de avião, porque não conseguia pegar uma estrada. Deus colocou no meu coração de ficar um tempo na aldeia. Isso é novo. E eu estou chamando mulheres que têm coragem de tomar banho no rio, dormir na rede, de comer o que tiver. E algumas falaram assim para mim, engraçado, né? Você não me chama para viajar com você no rio, você não me chama para viajar com você na igreja tal. Eu estava falando com a Fran, acho que foi quinta, né, Fran? Não precisa você ir lá na África. Você pode olhar para o lado. Olha para sua amiga e fala, eu estou aqui. É do nosso lado. É do nosso lado. As nossas armadilhas. E se você está bobeando, se você está dormindo com as armaduras que você tem, se você não tomou posse, é impossível vencer a mente sem as armaduras.
Quando você toma paroxetina, sertralina, duloxetina, zolpidem, lexapro, rivotril, donarem, quetiapina, é impossível você tratar um desprezo, uma traição, um abandono com miligramas, ml. É impossível. Quando você necessita disso, é importante olhar que esse remédio vai ajudar você a dormir, a acordar, a não pegar uma faca e tentar se cortar ou tentar matar o marido. Esse remédio ajuda você a não acabar com a obra que foi próprio Deus que te entregou. Mas isso é uma muleta só até o tempo que você entende onde começou a dor emocional que foi instalada na sua mente. É como uma vez que eu fraturei o colo da cabeça do fêmur. Fiquei 2 meses com muleta até colar o osso. E depois não precisei da muleta mais. E nem do remédio para dor. Mulheres que chegam no consultório e dizem assim: eu vou ficar viciada nesse remédio. Eu vou ser chamada de louca. Eu não sou louca, não vou no psiquiatra. Eu não posso pedir ajuda para ninguém. Ninguém me ouve. Ninguém me escuta. Mas quando tomam um remédio, após uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias, sem comer, sem dormir, com a mente insana, fazendo delírios e complicações nos relacionamentos com ela mesma e com os 5 que estão do lado. É com o filho, é com sogra, é com nora, é com o marido, é com o pastor, com a irmã, com a dirigente. Mas quando toma o remédio e dorme, é nesse remédio que ela começa a confiar. Porque eu não sei se vocês sabem, quando eu me deito, eu descanso, porque o meu Deus cuida de mim. O termômetro da sua confiança em Deus é quando você desfalece, você dorme nos braços do Pai e você tem convicção que Ele cuida de todas as coisas. Quando você dorme e você fecha a sua casa, você mesma pode morrer. Pode entrar um ladrão dentro da sua casa. Alguém que você ama pode morrer. Jesus pode voltar e ser arrebatado. Essa é uma boa parte. Porque eu sei que o nosso nome está escrito no livro da vida. E isso é bom. Isso é bom. O engraçado é quando a gente conversa com alguém que está com medo de morrer. E se morrer? Onde você vai estar se você morrer? Então ficar a noite inteira acordada, insana, vendo se está tudo fechado, olhando no WhatsApp se você vai receber uma notícia ruim. E aí de repente no delírio já começa a ver coisas em casa. Presta atenção, eu não estou dizendo que o Espírito Santo não te acorda. Eu não estou dizendo que não é importante orar nas madrugadas. Muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que talvez um fogacho, um calor, não é Satanás. Ou um medo que gira até um transtorno de imagem. Não é o capeta que está para lá e para cá na casa. Então nós precisamos ouvir
Ouvir quem? O Espírito Santo de Deus. Quem é que você está ouvindo? Qual é a voz? É a voz do Espírito Santo de Deus? É a voz das suas emoções, do seu passado, do seu presente, do seu futuro, da circunstância que está aqui? Ou é a voz de comando de Satanás, na sua identidade e te dando comando? A nossa luta, ela não é contra a carne. Eu vou tentar te explicar para você. A sua luta não é contra o seu esposo, a pessoa dele aqui. Não é contra a sogra, não é contra a irmã da igreja, contra esse corpo que está aqui, essa parte humana. Mas a gente consegue identificar o que é que está acontecendo quando nós entendemos o que é que está dominando a situação. Vocês lembram que Eucana irritava a Ana? Irritava. Imagina uma mulher cheia de filho, irritando uma outra que ia orar, que ia na casa de Deus. A luta dela não era contra Eucana em especial. Só que se você ler todo o 1 Samuel 1, você vai entender o seguinte. Isso é lindo. Você vai entender que a Ana, ela tinha amargura do coração, sim ou não? E a face dela era triste. E ela passou um tempo sendo irritada, ela ia na casa do Senhor sendo mal interpretada, julgada como insana, como embriagada. Mas se você voltar em 1 Samuel 1,5, está escrito assim, ó. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Foi Eucana? Foi o marido dela? Quem foi? O Senhor. E aí você me pergunta por quê? E eu perguntei para Deus, por quê? Porque se Ana gerasse um filho, o qual ela não tinha consagrado para Deus, esse filho seria a idolatria dela. Então, Deus não está interessado em abençoar você, uma vez que o que vai colocar nas suas mãos será prioridade. Eu me lembro que eu fui atender uma mulher no meu consultório e ela sofria muito em relação às finanças. O marido não dava dinheiro para ela. E aí ela todo mês era uma briga. E ela começou a fazer nutrição. Só que no meio do percurso ela não conseguiu mais ir na faculdade. E desenvolveu uma síndrome do pânico. Ela chegou no consultório muito triste, chorando e falando que não tinha jeito para ela, que ela não conseguia estudar, que ela já era velha demais, que Deus não cuidava dela, que esse marido era isso, aquilo outro. E eu fiquei pensando, por qual motivo ela quer ser nutricionista? E eu perguntei, por que você quer ser nutricionista? Porque, na verdade, eu tinha que afastar ela com atestado. E eu perguntei, mas por que você quer ser nutricionista? Ela falou, no dia que eu pegar o meu diploma, eu vou abrir um consultório e eu vou embora daquela casa.
Ei, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deus só libera promessa e milagres em obediência. Se aquilo que você mais anseia, mais deseja, é para ter divisão, isso não vai chegar. E aí eu falei para ela, e ela começou a chorar, pediu perdão para Deus, não virou nutricionista. E Deus também tirou do coração dela, porque ela obedeceu. Em 1 Coríntios 6,19 fala assim, ó: acaso não sabe que o corpo de vós é santuário do Espírito Santo que habita em vós e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não é em relação à roupa curta, transparente ou cropped. O corpo aqui é a mente também. É o que você fala, o que você pensa. É o que coloca dentro da boca. É integral, não é separado. O que adianta ter uma mente contaminada? E aí nós entendemos que quando nós estamos diante de alguém com a mente contaminada, é importante entender a história dessa mulher. Mas deixa eu te falar, e vou falar com muito temor, debaixo da obediência. Eu sou formada em psiquiatria tem 5 anos. Eu já atendi mais de 70 e poucas mulheres. Entenda o seguinte: não existe uma história que é pior do que a outra história. A história, ela é única. Assim como a cura e o servir é único, como já foi falado aqui. Todo o passado e toda a acusação não te dá o direito de você espancar essa criança. Não te dá o direito de falar mal do marido. Não te dá o direito de falar mal da irmã, da sogra, do cunhado, da cunhada. Não te dá o direito. Eu sou órfã, fui abandonada, eu estou com dor de traição. Não te dá o direito de maltratar. Não te dá o direito. Quando nós falamos isso para quem não é cristã, é até mais fácil, sabia? Eu me lembro que quando Deus começou a falar comigo, na medicina você não pode falar sobre cura. O Conselho Regional de Medicina te proíbe a falar sobre cura. E ele te determina a falar sobre diagnósticos. E eu entendi muito cedo que a palavra tem poder. Se você entra no consultório e de repente encontra um nódulo, jamais vou falar que você tem um câncer. Um diagnóstico não é o fim. O diagnóstico é um convite. É um convite. A mulher do fluxo de sangue, ela estava toda doente. Tinha perdido todo o dinheiro. Isolada, rejeitada, considerada imunda, considerada pecadora naquela época. Era uma mulher que deveria ficar separada, assim como quem tinha lepra. Se essa mulher que sangrava por mais de 7 dias, ela era considerada imunda. Essa mulher que não tinha nome, a gente nem sabe a filiação dela, de onde ela veio. Nós só entendemos que provavelmente ela tinha algum bens, que ela gastou tudo. Essa mulher, ela teve que romper. Ela teve que seguir Jesus. Ela teve que entrar no meio da multidão.
Ela teve que, mesmo sem tomar banho, sangrando, considerada imunda, pecadora, ela teve que entrar no meio do povo, sem preocupar com quem estava do lado. Mas você sabe só por quê? Porque ela ouviu falar. Pela fé, pelo falar, é que nós temos a fé. Ela ouviu e ela tinha convicção. Ei, vou voltar para falar para você. A cura do câncer, da artrose, a cura das doenças, diabetes, pressão alta, síndromes. Ela tem alguns estágios, mas o primeiro é a convicção de onde você vai encontrar a cura. E eu, como médica, posso te dizer, não é no remédio. Até que um dia eu pensei, o CRM está certo. Realmente o remédio não cura, então como é que nós vamos falar sobre cura? No consultório, você não vai me ver falando, tem transtorno de ansiedade, tem síndrome do pânico, é bipolar. Não vai ver. Tem câncer tireoide, câncer no ovário, câncer no intestino. O que você vai ver é o que você já está vendo. Tem um nó, tem que tirar. Você tem que orar. Agora, o que a gente vê aqui no meio cristão, e eu me incluo com vocês, é a placa do diagnóstico. Irmã, fui no médico, a bendita da diabetes me pegou, a menopausa me pegou, vou ter que arrancar o útero, não tenho mais joelho, não tenho mais coluna, dor de cabeça, pressão alta. Aí a nora liga, a pressão vai a 200, vai a 22. É mentira? Nós precisamos entender o que é que Deus fala sobre nós. Aquela mulher do fluxo de sangue não tem nome, mas foi a única a ser chamada de filha na Bíblia toda. E ela chegou cheia de diagnósticos. Eu fico pensando tantos médicos que ela passou. Às vezes você está aí pensando, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe de qual regional que eu sou, ninguém me chama para isso, ninguém chama para aquilo. Passam e não me cumprimentam. Aquela irmã é bipolar. Existe mulheres Google, dá diagnóstico para todo mundo. O marido é narcisista, o marido é louco, o marido é aquilo outro, a irmã é bipolar. Ei, quem te deu direito? Sabe o que eu estou falando para vocês? Porque eu já apanhei antes. Eu falei, não vou ficar só apanhando sozinha, não. E Deus, quando começou a falar sobre glutonaria, sobre pecados, sobre a redenção, a justificação, a santificação, começou a falar sobre a mente humana, e em especial da mulher, eu pedi, Deus, me dá graça. E Deus falou, filha, você tem 1,55 m. Cara de criança. A hora que você entrar, ninguém vai descobrir, ninguém vai acreditar que você é médica, que é psiquiatra. E é isso. O evangelho é simples. Se ficar olhando para o que a outra tem, o que a outra conseguiu, o que a outra veste, o que a outra fala, onde que a outra anda, quem que são as amigas, vai perder a boa parte. Vai escolher ficar como Marta, ocupada demais com as outras coisas. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo
sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. É tudo, e isso inclui a promessa, porque você não vai apartar da promessa quando este momento chegar. Você vai junto com a sua geração, com o seu povo, com os seus, com a igreja, com as irmãs. É junto. A pergunta que eu quero te fazer, qual é a batalha, a maldição? Qual é a cilada que você batalha todos os dias? No meu casamento, eu e meu esposo, nós somos os primeiros a não ter divórcio, a não ter segundo, terceiro casamento. E quando você olha lá para trás, nas duas gerações, você pensa, ou essa é uma das batalhas, ou a mulher vai passar a bola para a próxima geração. E aí você escuta: eu tenho depressão porque a mãe teve depressão, a avó, todo mundo doente. Todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eu tenho quanto tempo? Vamos entender do princípio da nossa criação, da nossa natureza. Quando não havia vergonha, culpa, medo, quando não existia traição, desprezo, Adão e Eva no Éden, eles viviam ali na delícia que era o Éden. O próprio nome Éden. Agora, após a queda do pecado, nós estamos num mundo caído, onde sim, existe vergonha, medo, traição, rejeição, abandono. Sim, existe ira, tristeza, medo. Tudo isso que eu falei pode gerar sim uma doença. A culpa, ela é tão pesada, que ela muda a estrutura do córtex de uma mulher. E vivenciar a culpa ou vivenciar a dor que dói e que você não sabe dizer nem onde dói, porque dói o corpo todo, dói a alma. Isso muda a estrutura da pessoa. Doenças como ansiedade, síndrome do pânico, isolamento. No Salmo 69 diz assim, ó: livrai-me, ó Deus, com um grito de socorro. Davi expressava sua angústia e dor. Em outros textos da Bíblia, nós vamos ver que Moisés, Jonas, Pedro estiveram também dores. Nós vamos entender que até o livro de Lamentações foi escrito por alguém que estava em sofrimento. A gente consegue entender algo que a ameaça deixa a cabeça da criança, do marido ou da esposa, do ser humano, com tanto medo, que isso afasta ela da presença de Deus. Elias, quando fugiu da ameaça de Jezabel,
no deserto, ele estava com uma mente insana. Mesmo ele já tinha visto o poder de Deus, entende? Ele já tinha visto o poder de Deus no Monte Carmelo. Mas mesmo assim, ele estava com medo de Jezabel. Aquilo que nós falamos em ameaça dentro da nossa casa afasta o Espírito Santo de lá. Se eu não tivesse lido isso na Bíblia, não iria acreditar quando, em Marcos 14:34, o próprio Jesus dizia que a alma estava profundamente triste até a morte. Uma agonia. E aí você escuta mulheres dizendo assim, ó, eu vou largar tudo. Talvez você chegou aqui hoje dizendo que não aguenta mais, com ideias suicida. Talvez você chegou aqui de uma semana de tentativas, pensamentos distorcidos, com comando do mal para a sua vida. Eu quero te dizer o seguinte, o próprio Jesus já passou essa agonia que você tem. Ei, Deus entregou um filho, um cordeiro, para resgatar eu e você. Tem noção disso? Uma vez que você entende sobre a redenção, você passa a dar valor no que foi feito por você. Em Salmos 32:3 diz assim, ó, olha isso. Davi dizia que enquanto ele mantinha o pecado dele inconfesso, os seus ossos se definharam, a alma gritava de angústia. Eu quero te falar que o pecado inconfesso não é só pornografia, alcoolismo, roubo e assassinato. Nós estamos em um tempo que Satanás, ele, já sabendo que o mesmo pecado desses atos que eu falei para vocês vão ter um peso no teu corpo, uma vez que você está, então, desejando, amaldiçoando alguém ou você mesma. Os pecados óbvios, não são mais as tentativas. E às vezes você passou por uma traição, ou por uma falência financeira, ou por uma rejeição, um abandono, e venceu. É nesse momento que nós precisamos olhar para as ciladas de Satanás que não são tão óbvias assim. É um pensamento de medo em que você vai perder o seu filho para as drogas, ou que vão matar ele lá na cadeia, ou que vai acontecer um desastre no seu casamento. É com esse pensamento de medo que instala uma síndrome do pânico, que instala uma insônia, que instala uma depressão sem esperança. Porque se você pensa mais de 3 horas, se você pensa algo a seu respeito
que não vem do reino de Deus, ou se você ouve vozes mais de 3 horas de um ambiente espiritual onde existe demônios, você vai criar um ambiente propício e vulnerável na mente e no corpo. E é agora que sofrer sozinha é muito pior. Eu não consigo ver alguém sofrendo sozinha até a morte, com toda a oportunidade de chegar aos pés de Jesus. Porque creia, um coração quebrantado, com convicção da cura, o milagre acontece instantaneamente. Você pode crer nisso? Que o milagre acontece instantaneamente. Deus não rejeita uma oração e um coração quebrantado em súplica. Súplica. As consequências desse isolamento traz para nós cansaço, exaustão, dificuldade do perdão, porque vai empilhando dores. São palavras, são situações, são memórias. A esperança adiada entristece o coração, e isso vai gerando uma vida solitária, vai gerando uma divisão na casa e fora da casa. Vai acontecendo um esfriamento no amor pelas pessoas, no amor com os seus, no amor com aquele que tu me destes. E o esfriamento do amor abre uma lacuna para uma divisão sexual, uma perversão sexual. São mulheres que não beijam mais, são mulheres que não se cuidam, são mulheres que nem escova dente. São mulheres que acreditam que uma vez que foi o próprio Deus que te deu esse varão, ele vai ter que aguentar até o fim. A mulher murmurando. Eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou aqui no altar santo falando brincadeiras. Eu estou aqui para dizer para você que o óbvio nós não precisamos mais nem ouvir, que nós já sabemos. Antes mesmo de resgatar, do Senhor te resgatar, o óbvio todo mundo já sabia. Se você chamar uma criança de 7 anos e perguntar o que é pecado, ela fala tudo para você. Eu não estou aqui falando do óbvio. Eu estou falando do pensamento, do comportamento oculto no coração e na mente das mulheres. Eu estou aqui para dizer que a miligrama não vai resolver isso. Antes de morrer um relacionamento, muitas coisas já foram sepultadas.
Você não casou para sair da casa da sua mãe. Se você fez isso, eu estou para te dizer que é errado, foi engano. Nós fomos chamadas para ser livres em Cristo. Se você vira o ângulo do teu coração para alguém que é humano, achando que esse é o seu amor genuíno, quando esse humano for embora, vai existir um vazio tão grande, tão grande. E talvez só depois de anos que verdadeiramente você vai se sentir acolhida por Jesus. Antes mesmo de você querer o amor do outro, você precisa amar Cristo de uma forma em que você vai transbordar tanto amor, que não vai existir carência. O marido não fica mais em casa, o marido não sei o quê, o marido vai embora. Eu entendo. Mas eu também sei que o marido pode morrer. Você pode morrer. Os filhos podem morrer, gente. Isso faz parte da natureza humana. E se você ficar conectada com a natureza humana antes de se conectar com Cristo, vai viver um mundo natural caído, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ser uma mulher agradável, doce e que tem palavras certas na hora certa, como Esther, que ela podia não fazer nada. E na verdade ela nem queria. Foi quando o tio disse: mas será que não é por esse motivo mesmo que você se tornou rainha? Às vezes você está falando, mas é eu que tenho que orar na cabeça dele, é eu que tenho que evangelizar, é eu que tenho que fazer campanha, é eu que tenho que fazer jejum. Sim, é você. É eu que tenho que ir me entregar e tentar ter uma relação com ele. Sim, é você. A única coisa que te garante que você é casada com esse varão, sabe o que é? Vocês não sabem? É que você é a única que pode ter relação sexual com ele. Porque qualquer outra pode fazer ovo frito, tapioca, passar roupa, orar. Cuidado com as Martas que existem em nossas vidas. Eu me lembro que eu atendi uma mulher que fazia tudo. Gestão de empresa, tudo na casa, tudo para a família dele. Mas a única coisa que ela não fazia era o sexo. E o que aconteceu? Achou alguém para fazer? Entenda o que é importante. O que é a boa escolha. Eu quero finalizar com vocês. E eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Eu quero ler com vocês em Salmo 23. E eu quero que você ouça. Talvez você nunca ouviu dessa forma, de uma forma convicta, de uma forma concentrada
e sã o que a palavra de Deus diz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor do exército, que o Pai celestial, todo-poderoso, misericordioso, que alcançou eu e você, que nos santificou, que nos justificou, esteja contigo, com a tua casa, com a tua família, com a tua descendência, e que tudo que um dia Ele prometeu a você, que em obediência gerar milagres, entendendo que em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele deixou para mim e para você paz, amor, mente sã. Deus abençoe a sua vida. Amém.